Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma aula da nossa disciplina de Ética Profissional e Filosofia. Hoje nós vamos discutir um pouco, ou seja, vou apresentar para vocês o Código de Ética dos Profissionais da Educação. E já começo falando para vocês que não é o nosso propósito, pelo menos nesta aula, de fazermos a leitura, porque o Código de Ética é um documento. Não é fazermos a leitura desse documento, mas apresentar para vocês as partes que contém neste documento e irmos comentando um pouco sobre cada uma das temáticas das partes deste documento. Portanto, vamos lá. O Código de Ética dos Profissionais da Administração, ou CEPA, como é chamado. Observe que no Código de Ética, na estrutura do Código de Ética, que é essa normativa aqui do Conselho Federal de Administração, do CFA, nós temos aí essa normativa 393 de dezembro, do dia 6 de dezembro de 2010. Aí eu fui longe, né? Ainda voltei no século passado, de 2010. Observe que na estruturação desse documento nós temos o preâmbulo, que é a parte que vai falar do que vai tratar esse documento. Aí vem o capítulo 1, que vai tratar dos deveres do profissional. O capítulo 2, que vai tratar das proibições, aquilo que o profissional da administração não deve fazer. O capítulo 3 vai falar sobre os direitos do profissional da administração. O capítulo 4 traz algo interessante, que é o que chama a atenção para todas as pessoas que estão buscando uma formação numa área cheia de conhecimento. Vai tratar dos honorários profissionais, não? O capítulo 5, por sua vez, vai tratar dos deveres especiais em relação aos colegas. Qual a minha postura enquanto administrador em relação aos meus colegas. Então, no capítulo 6, nós temos aí os deveres especiais em relação à classe, às decisões de classe, aos colegiados, né? O capítulo 7 vai falar das infrações disciplinares, as infrações que são cometidas e como isso deve ser considerado pelos colegiados da categoria. O capítulo 8 vai trazer as disposições finais sobre a postura ética do administrador. Então, é essa estrutura que nós temos no Código de Ética do Profissional da Administração. Vejam aqui, a resolução normativa de 6 de dezembro de 2010 aprova o novo Código de Ética dos Profissionais da Administração, o CEPA, e o regulamento do processo ético do sistema, Conselho Federal de Administração, bem como dos conselhos regionais de administração e da outras providências. Isso aqui está no preâmbulo, né? Então vejam que é do que trata o documento. Aprovar esse Código de Ética dos Profissionais da Administração, e esse Código de Ética, ele é para ser praticado pelo Conselho Federal de Educação, uma vez que o Conselho Federal de Educação é um órgão colegiado para fazer-se cumprir, ele torna-se aqui, inclusive, um órgão fiscalizador, e os conselhos regionais de administração também. Vamos prosseguir. Olha o que diz o artigo 1º do Código, né? Aprovar o novo Código de Ética dos Profissionais da Administração e o regulamento do processo ético do sistema do Conselho Federal de Administração e Conselhos Regionais de Administração. Observem que aqui nós temos os incisos, porque nas normativas, nas leis, nós temos artigos, parágrafos, incisos e a linha, né? Mas no nosso caso aqui nós não tivemos parágrafo, nós tivemos apenas inciso. Veja que o inciso 1º trata de forma ampla a ética é definida como explicitação teórica do fundamento último
do agir humano na busca do bem comum e da realização individual. Então eu deixei isso aqui porque é uma definição de ética que traz dentro do documento. E aí ele vai falar que ainda, aqui em relação ao profissional, o exercício da atividade dos profissionais da administração implica em compromisso moral com o indivíduo, em compromisso moral com o cliente, em compromisso moral com o empregador. Observe que ainda tem a organização e com a sociedade, impondo deveres e responsabilidades. Porque aqui nós estamos falando aqui dentro do primeiro artigo sobre, aí já puxa para os deveres e as responsabilidades, tá? Observe aqui que no inciso 3º, o Código de Ética dos Profissionais da Administração é o guia orientador. Vocês precisam ter esse documento. É um documento pequeno, parece-me que 5 páginas, né? Da administração. É o guia orientador e estimulador de novos comportamentos. E este documento, ou seja, esse Código de Ética, está fundamentado em um conceito de ética direcionado para o desenvolvimento, servindo simultaneamente de estímulo para você ir em frente, mas serve também de modelo, serve de parâmetro para que o administrador amplie sua capacidade de pensar, de visualizar seu papel e torne sua ação mais eficaz diante da sociedade. Então, ele puxa para essa responsabilidade individual. Vejam aqui, no artigo 1º, ainda falando que são os deveres da administração, exercer, isso aqui no capítulo 1, deveres, né, falando dos deveres. Aí temos o artigo 1º, né, que fala dos deveres do profissional da administração. Exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade, defendendo os direitos, bens e interesses do cliente ou de clientes, instituições e sociedades, sem abdicar de sua dignidade humana, eu acrescento, prerrogativas e independência profissional, atuando como empregado, funcionário público ou profissional liberal. Que você esteja em qualquer uma dessas categorias, ou de empregado, ou de funcionário público, ou de um profissional liberal, mas você tem que trabalhar sempre e tratar bem os clientes, instituições e a sociedade, sem abdicar da sua dignidade. Observe aqui, só um momento, por favor. É vedado ao profissional da administração. O que é vedado ao profissional? Anunciar-se com excesso de qualificativos, admitida a identificação de títulos, cargos e especializações. Não tem esse negócio de pavoar, não, tá? Você apresenta, você é o que é, o profissional. As suas credenciais, o seu agir que vai dizer quem você é, né? Veja que nesse capítulo nós temos aí sugerir, solicitar, aprovar, induzir divulgações de textos de publicidade que resultem em propagandas pessoais do seu nome, méritos ou atividades, salvo se em exercício de qualquer cargo ou missão, em nome da classe, da profissão ou de entidade ou órgão público, né? Nesse caso, você pode colocar que você é o representante do órgão do colegiado e tal, né? No artigo 3º, que trata aí dos direitos, tem que são direitos do profissional da exercer a profissão, independentemente de questões religiosas, raça, sexo, nacionalidade, cor, idade,
condições sociais ou de qualquer natureza discriminatória, né? Então você tem que exercer a sua profissão, independente de qualquer um desses qualitativos. No capítulo 4 fala dos honorários. Os honorários e salários do profissional de administração deverão ser fixados por escrito antes do início do trabalho a ser realizado, levando-se em consideração, entre outros, os seguintes elementos. Você vai fixar os seus honorários com base no vulto, na dificuldade, na complexidade para a realização do trabalho, na pressão de tempo, o tempo que você tem para realizar, e relevância dos trabalhos a executar. Qual a relevância desse trabalho a ser executado? Veja que no capítulo 5, nós temos aí, vedado ao profissional da administração. O que é proibido? Vedado, é proibido. Receber remuneração vil ou extorsiva pela prestação de serviço. Então, se é uma extorsão, eu faço um serviço que ele custa um valor, mas eu vou cobrar outro, né? Deixar de conduzir com moderação a fixação de seus honorários, devendo considerar as limitações econômicas financeiras do cliente. Então, eu vou deixar de fixar os meus honorários porque o meu cliente não tem as condições necessárias. Mesmo que você faça algo mais barato, mas tem que fixar o valor, não pode ir sem um valor. Aí nós temos dos deveres especiais em relação aos colegiados. O profissional de administração deverá ter para com seus colegiados a consideração, o apreço, o respeito mútuo e a solidariedade que fortaleçam a harmonia e o bom conceito de classe. E aí tem o artigo 7º do Código também, que fala, com relação aos colegas, o profissional de administração deverá evitar fazer referências prejudiciais ou de qualquer modo desabonadoras, que vai desabonar ao outro colega a conduta de um outro colega. Veja que o artigo 8º fala que o profissional de administração poderá recorrer à arbitragem do Conselho Regional de Administração nos casos de divergência de ordem profissional com colegas, quando for impossível a conciliação de interesses entre as classes. Aqui já fala dos deveres especiais em relação aos colegiados. Aqui nós temos o 9, que fala que ao profissional da administração caberá observar as seguintes normas em relação à classe. Prestigiar as entidades de classe, existem as entidades, então é para você fazer parte, promulgando pela defesa da dignidade e dos direitos profissionais, a harmonia e a coesão da categoria, sempre vendo a harmonia. Aí no 10 nós temos que constituem-se infrações disciplinares sujeitas às penalidades previstas no regulamento do processo ético do sistema do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais, aprovado por resolução normativa do Conselho Federal de Administração, além de elencadas abaixo todos atos cometidos pelo profissional que atente contra os princípios éticos, descumpra os deveres do ofício, pratique condutas expressamente vedadas ou lê-se direitos reconhecidos de outro. Então veja que aí nós temos no capítulo 7 ainda participar, ou seja, praticar atos vedados pelo Conselho Federal, pelo Comitê de Ética dos Profissionais da Administração, exercer a profissão quando impedido. Se você está impedido, não pode exercer a profissão. Ao 11 vai falar que caberá ao Conselho Federal de Administração, ouvidos os conselhos regionais da categoria dos profissionais de administração, promover a revisão e a atualização deste documento, que é o Código de Ética. Aí vai falar das regras processuais do processo ético que serão disciplinadas em regulamento próprio, no qual estarão previstas as sanções em razão de infração cometida contra ou ao comitê, o Código de Ética
dos profissionais da administração. Veja que o Conselho Federal e os conselhos regionais de administração, eles manterão o Tribunal Superior e os tribunais regionais respectivos, objetivando a resguardar o direito de ingressar nos tribunais contra os indivíduos que façam parte da categoria que não atendem aos pré-requisitos do comitê, ou seja, do Conselho de Ética dos Profissionais de Administração, ou seja, do Código de Ética dos Profissionais da Educação. Tá certo, pessoal? Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos vocês, uma boa aprendizagem. Tchau!